E aí, pessoal, tudo bem? Uma pessoa me comentou sobre as pulsões freudianas e eu fui relembrar o conceito freudiano. Eu tenho meu próprio conceito, porém eu acho que eu nunca construí esse paralelo, né? Porque eu tenho uma tese própria e existe a tese de Sigmund Freud, que é uma construção é, é, algorítmica, né? Ou uma construção, né, analítica empírica da realidade, né? Pacientes com determinados diagnósticos tinham determinados comportamentos e cada pessoa tinha uma postura comportamental. Então Freud ele criou toda a tese dele, o complexo de Édipo, aparelho psíquico, que é a mente, né? E ele definiu que as pessoas tinham pulsões, né? Essas pulsões que as pessoas têm são a motivação, a vontade, as pulsões sexuais. O homem ele tem determinados agrupamentos de pulsões, a mulher tem determinados agrupamentos de pulsão. O homem tem pulsões de vida, tem pulsões de morte, a mulher tem pulsão de vida, tem de morte. Os psicóticos exageradamente têm pulsão de morte, né? Porém, Freud ele nunca definiu por que a pulsão de vida se transformava em morte e nem definiu a origem das pulsões, né? As pulsões em si, elas estão diretamente relacionadas ao estado emocional, à psique, o seu comportamento, as suas reações com as transferências de objetivos, objetos e pessoas, né? Porém, Freud ele nunca disse que a pulsão, né, porque ele não acreditava ele não conseguiu catalogar o subconsciente. Ele percebeu que existia o inconsciente, né? Porém, a partir do momento que eu digo que as pulsões, elas são você olhar algo, lidar com algo, entender algo, construir esse algo dentro de você. Isso determina a pulsão, né? Então eu já estou tentando estipular o que seria o subconsciente, né? Mas eu não preciso tratar dessa trama. Minha trama ela explica totalmente a questão conjuntiva do subconsciente. Porém, as pulsões de vida, né, são a construção do indivíduo com as transferências do pai, da mãe, da casa, do lugar, o treinamento que os pais dão, né, os estímulos corpóreos. Tudo isso vai construir as pulsões, né, sexuais masculinas e femininas, pulsões dominadoras, pulsões controladoras. E geralmente a maioria dos homens eles têm pulsões dominadoras, eles querem dominar tudo, né? Porém, essa questão de dominar faz com que o homem tenha uma visão muito objetiva, né? E ele quer sempre o resultado das coisas. Então, geralmente, os homens eles são muito possessivos e agressivos por causa dessas pulsões, né? E as pulsões masculinas, por exemplo, o tom da minha voz, vocês veem que eu aumento o tom ou que eu diminuo o tom, a forma que eu olho para a câmera, a forma que eu reajo com as pessoas, as pulsões são a manifestação da minha vontade, né? Também a mulher, as pulsões delas são muito controladoras, elas sempre querem alcançar o ideal das coisas, elas sempre querem estar no ideal das coisas, elas sempre querem estar naquilo que é certo. A mulher, ela basicamente ela vive dentro de uma realidade muito fantasiosa, né? E essa realidade fantasiosa faz com que as mulheres tenham imaginação, sejam imaginárias, não sejam tão ativas e agressivas. Elas têm uma mente completamente diferente dos homens, e eu acredito que o homem e a mulher se completem, né? Ou as pulsões dominadoras e controladoras se completem. Porém, eu não expliquei, isso abre todo um paralelo, um precedente, porém eu não expliquei sobre a questão das pulsões da vida e da morte. A partir do momento que você se pega excessivamente a algo, você vai destruir aquilo, vai se destruir, vai gerar uma pulsão de morte, né? E tudo à sua volta pode ser uma ameaça a essa pulsão, né? Porém, eu falo muito em soma de variável e a solução lógica é determinante. Freud ele nunca aplicou essa metodologia na tese dele. A minha tese ela é muito mais baseada em sistema digital, ela é muito mais baseada em sistema binário. Eu acredito que a mente humana não passa de um mega algoritmo binário, né? Tudo baseado em escolhas, né? Mas isso é uma coisa bem mais complexa. Eu estou falando sobre pulsão. E para terminar aqui o meu argumento sobre pulsões sexuais,
a pulsão de morte, você deseja tanto algo que aquilo ali acaba fazendo mal para você, aquilo ali acaba intoxicando você, é um envenenamento. Você tem uma transcendência tão grande por algo que, se aquilo ali, alguma coisa acontecer contra aquilo ali, gera uma pulsão de morte, gera agressividade. Então a pulsão de morte é nada mais do que uma função lógica inerente ao valor daquilo e às reações dos acontecimentos, né? É o apego àquilo, né? A necessidade daquilo e como aquilo vai ficar em relação às coisas. Por exemplo, pessoas que... Eu estou vendo até um psicótico aqui chamado Diabo Loiro. E até eu fiz um vídeo, eu estou reformulando o quê? Os psicóticos, eles têm tanta obsessão por algo, tanta e tanta estabilidade que aquilo ali acaba se transformando em um sofrimento, né? Então eles acabam manifestando pulsão de morte, né? Então as pulsões são mais ou menos isso. Eu espero que eu tenha deixado claro o que seria a pulsão, né? Se houve alguma dúvida, vocês me perguntam sobre a pulsão e sobre a relação da pulsão e a transferência né? As pulsões, elas são muito mais relacionadas ao seu estado emocional, e a gente não é só o estado emocional, a gente é estado emocional, a gente é os nossos desejos, a gente é nossas escolhas, a gente é a nossa história, a gente é um mundo, né, que nos fazem ter uma imprevisibilidade de comportamento, né?